cara. Vocês estão assustando o pessoal. Tá assustado com a ignorância do Odmar. Não fique assustado. Vocês não ficarão Era a nossa Já igreja. falaram que Jó não existiu. Ricardo. Ô, Já Ricardo. falaram que Jó não existiu, que a serpente não falou. Não, isso aí ele já sabe. Todo mundo já sabe disso. Todo mundo tem History Channel. Pastor Odmar. Todo mundo já ouviu sobre isso, entendeu? History Channel, Discovery Channel. Não é novidade. Fala, Davi. Pastor Odmar, mais respeito aí. Pastor Edmar, Nós ia ia abrir a igreja, agora não vai mais, não. Deixa eu compartilhar um slide aqui com vocês, que é parte disso que eu estava conversando sobre a interpretação. Os antigos aí já viram. Não abriu. Cadeira, não. Cara, eu vou fazer uma campanha. Opa. Não pode, não. Não pode fazer campanha, não. Eu vou adotar a teologia da prosperidade. Não aguento mais essa vida de pobre. É a campanha do tijolinho. Quer o tijolinho? Não, é a campanha do notebook. Aí vai juntando Já te falei que eu vou levar para o recreio. Já te falei que daqui a 2 anos a gente vai para o recreio. Eu já estou dando aula lá no recreio. Já está perto, já é o começo. Olha, tá vendo, tá Jair? chegando. Tá furando a bolha, Jair. Aí. Isso é... Rapaz, esse discurso de humildade dele tu sabe. Irmão, né? é com muita humildade que eu dou aula lá, com a minha simplicidade, entendeu? Com a minha humildade, entendeu? Esse meu jeito simples de ser. Mestre em teologia. Ué, eu sou simples, mas sou culto, que é diferente. Vamos lá, olha o foco. Vocês falam besteira demais. Deixa eu botar para gravar aqui. Não, já está gravando, né? Está gravando? Vê aí. Sim, está gravando. Né? Então tá. Então, o que eu falei lá, 4 tipos de leitura da Bíblia. Abordagem fundamentalista, dogmática, histórico-crítica, e é pelos 4 lados aí, sociológica ou da libertação. Que 4 lados são esses? Social, econômico, político e ideológico. Tá certo? Então, sempre que qualquer pessoa lê a Bíblia, ela vai ler a partir de um ou mais pontos aqui. Fala, Ivanildo. Deu ruim. Deu ruim o quê? Professor, tô falando comigo. Tá falando comigo? Não, professor, desculpa. Tá. Então baixa. Professor. Tira o som aí. Fala. Professor. Fala, Wanda. O senhor vai mandar esse informativo que o senhor está mostrando aí para a gente agora no WhatsApp? Vou. Tudo que eu apresento na sala de aula, ou na aula, eu mando pelo WhatsApp, tá? Inclusive, tá bom, obrigado, professor. Obrigada. Tá. Tá dando para ver aí, né? Estão vendo? Sim. Então, beleza. Então, nós já chegamos ao texto bíblico dessa maneira. Então, por exemplo, quando eu falo que Isaías pode ter mais de um autor, essa abordagem já não é fundamentalista e dogmática, certo? Quando eu falo que o livro de Daniel ele é uma construção ocorrida dentro da literatura apocalíptica judaica, depois de 250 a.C., eu já digo que Daniel não viveu tudo daquela maneira como o texto está sendo escrito. Então, essa já não é uma abordagem fundamentalista nem dogmática, é histórico-crítica. Então, dependendo de como você aborde o texto, a autoria, o objetivo, destinatário e a data do texto podem mudar. Por exemplo, eu falei aí do livro de Jó. Jó não existiu. Jó é um personagem fictício, ou Jó é um personagem, foi uma pessoa, e em cima dessa pessoa se construiu uma história fictícia, mas a partir de que método? Dos métodos histórico-críticos. Por quê?
Na abordagem fundamentalista ou na abordagem dogmática, Jó existiu. Jó foi uma pessoa real. E aconteceu exatamente tudo daquela maneira como está lá no texto. O Satã de Jó é o diabo, é Satanás, e não um espírito ou um anjo questionador. Quem vai dizer que o Satã em Jó é um espírito questionador são as leituras a partir do método histórico crítico. Por quê? Primeiro, pelo termo hebraico Satã, que não significa diabo nem Satanás. Satã em hebraico é aquele que questiona, é aquele que duvida, é aquele aluno que, quando está faltando 5 minutos para o término da aula, faz uma pergunta que a resposta vai virar 20. Geralmente é o Jair que faz esse tipo de pergunta. E aí complica a aula toda. Eu sabia que ia falar, é o você ia Satã, falar o Jair entendeu? ou Odimar. O Jair ou Odimar, eu sabia. Entendeu? Olha aí o Satã atrapalhando. Era para ele ficar quieto. Esse é o papel do Satã, é atrapalhar. Mas necessariamente não é o diabo, né? Essa leitura, né, do Satã como o diabo é uma leitura dogmática, doutrinária, da doutrina cristã, que tenta cristianizar o Antigo Testamento. Estou dando esses exemplos para você ver como que é diferente uma abordagem da outra. Ricardo, qual está certa? Ricardo, qual está melhor? Ricardo, qual é a que eu devo seguir? Não vou dizer para você a que você deve seguir. Vou procurar apresentar leituras dentro das 4 abordagens. Agora, o que eu tenho que dizer a você é: existem leituras diferentes da sua, e você precisa aprender a dialogar com elas. No estudo da teologia, Professor, é diálogo. Sim. oi, desculpa. Nada. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar que eu sou muito ignorante em relação à teologia, tá? Não tinha nunca ouvido falar dessa questão de Jó. Sou da área da educação. Eu também. Nasci e fui criada na igreja, então, assim, o que eu tenho até agora é realmente esse ensino mais tradicional, né? Sim, sim. Aí eu fiquei com algumas dúvidas. Que bom que você já está falando aí de Jó, né? Porque levantou aquela interrogação. Não sei se beleza. o pessoal novo aí já tinha ouvido falar e tal. Por exemplo, a abordagem fundamentalista, né, em relação à fé, diz: crer que Deus tudo pode, que pode fazer por nós tudo o que quiser. Isso. O fato de ter outra descrição na abordagem crítico, sociológica, tal, o foco é outro, mas invalida essa afirmativa? Não, exatamente. Isso aí é boa. Não invalida. Alguém que tem abordagem da teologia da libertação, do método histórico crítico ou da dogmática, não quer dizer que não acredita em Deus. Não quer dizer que não acredita que Deus é poderoso, é soberano. Só que a percepção da soberania de Deus vai ser vista de uma maneira diferente. A percepção da ação de Deus vai ser vista de uma maneira diferente. Vou dar um exemplo, lá em Josué 10:13. Josué 10:13 diz que o sol parou. Todo mundo sabe aqui, eu espero que todo mundo saiba aqui, que o sol está e sempre ficou parado. Mas o fundamentalista, o que ele vai acreditar? Que o sol se movimentava num determinado período de vida, né, da história, e naquele momento ele parou. Ele não questiona, ele não analisa isso. As outras abordagens podem até entender que houve um fenômeno ali, mas que o escritor escreveu a partir da sua concepção, da sua percepção de mundo, de vida, né? Até a Idade Média se achava que realmente a Terra era o centro do universo, que tudo girava em torno dela. Então, o autor ele escreve a partir dos seus conceitos sociais, políticos e científicos. Então, Deus é soberano? É. Agora, como ele se manifesta? Cada abordagem dessa vai ter uma impressão diferente sobre essa soberania de Deus, sobre a ação de Deus e aí por diante. Entendeu? Quem desacredita nas questões de milagre
geralmente são as linhas ligadas à teologia liberal. A teologia liberal, ela desmistifica, ela demitologiza todo o texto bíblico. O texto bíblico seria apenas construções literárias e as experiências religiosas fruto de alucinações de grupo ou de grandes líderes, coisas assim. Mas a teologia liberal é um tipo de abordagem que a gente nem entra, porque ela é extremamente desconstrutiva para a perspectiva de igreja. Em um seminário como o nosso, a ideia é te preparar para trabalhar na igreja e não dizer para você que alguns milagres não aconteceram, que isso aconteceu errado e tal. Eu até digo, né? Alguns milagres realmente não aconteceram, mas há uma mensagem ali, há uma fé, né? Milagre existe, mas tem texto que diz que foi milagre e não foi milagre. Isso é a forma da literatura em apresentar, né? A teologia liberal não, chuta o balde. Não existiu nada. Cássia, Entendeu? essa de Jó vai ser uma das muitas heresias que você vai escutar, mas não deixa entrar no seu coração, não. Não joga a Bíblia fora. Fica quieto, ô Satã. Verdade. O aluno que está aí, que é da igreja do Alfredo, o Alfredo ele é fanático por Jó. Quase ficou reprovado. Pode deixar, amanhã eu falo com ele no trabalho. Fala com ele. Mas respondeu, Cássio? Sim, professor, obrigada. Você está abalando a fé da garota, rapaz. Fica quieto, Jair. É assim mesmo. Vamos devagar e sempre. Então, aí eu tenho essas duas abordagens. Outra coisa, você pode ser fundamentalista e dogmático, mas não dá para você ser histórico, crítico e fundamentalista. Não quer dizer, gente, que o fundamentalista é ignorante e que o da teologia da libertação é o grande estudioso. Não é isso. Existem autores fundamentalistas, autores dogmáticos que estudam, fazem trabalho de tradução, né? Tem bons materiais aí, né? Dentro de suas perspectivas, são famosos, mas a abordagem deles está dentro disso. Um exemplo, Hernando Dias Lopes. Não gosto, não é minha linha, mas ele está dentro desses dois critérios. Faz um trabalho bom dentro da abordagem dele. Se você ler o material dele, você não vai para o inferno, ele não vai falar heresia nenhuma, né? Em termos de doutrina cristã, mas ele tem uma leitura conservadora do texto. É algo que você tem que entender. Então, quando você opta por comprar materiais de Hernando Dias Lopes, você está dentro dessa abordagem aí, fundamentalista ou dogmática. Ah, é ruim? Tenho bastante, não é ruim, bastante. mas é uma abordagem, entendeu? Sim. Augusto Nicodemos também, tem algumas obras dele, gosto bastante também. Então, está dentro dessa linha aí, fundamentalista e dogmática, entendeu? Eles não vão desconstruir nada, eles não vão se preocupar tanto com o processo de construção a partir dos documentos, eles não vão colocar em dúvida os milagres, alguns fatos históricos. Então, Augusto Nicodemos, né, o Hernando Dias Lopes, são pessoas que estão dentro aí dessa linha fundamentalista e dogmático. Entenda, são caras estudados. Russell Shedd, né? É gente que você pode ler o material, não vai falar grandes besteiras, entendeu? Não vai sair falando heresia. Então, se é algo que te agrada, beleza. Agora leia, estude, né? Se aprofunde, para poder ter conteúdo, não simplesmente ficar repetindo o que os outros falam. Aí alguém diz assim, eu sou histórico crítico. Eu vou dizendo logo, histórico crítico, você tem que ter conhecimento de grego, de hebraico, de aramaico, você tem que entender os documentos que formaram, né, os cânones, você tem que entender do aparato crítico. Então, é possível, mas a caminhada, né, vai requerer de você aí alguns esforços necessários. Então, você pode ter até uma mente mais voltada para essa perspectiva, e, da mesma forma, vai requerer de você estudo, dedicação, entendeu?
Então, cada um deles é necessário entender isso. Para a gente, que é importante, quando alguém falar assim, deixa eu lembrar um texto aqui, não é? De um profeta aqui. Elias, porque Elias foi lá, orou e derrotou os 450 profetas lá de Baal. Então, numa leitura, a Cássia já até se movimentou na cadeira, já até está ali assim, incomodando. Calma, Cássia. Ela está anotando as heresias todas. Ela já até... Ficou sem chover ou não ficou sem chover? Ela já ficou até o calma. Desceu fogo ou não? Numa leitura fundamentalista, dogmática, aconteceu exatamente daquela maneira. Numa leitura histórico-crítica, qual seria a perspectiva ali? Tentar avaliar as possibilidades de construções daquele texto. Não necessariamente invalidar o milagre, mas tentar entender o que está por trás desse combate. Existem questões políticas, sociais, econômicas por trás desse combate, e não só a ideia de um Deus contra o outro. Porque, no momento, Elias derrota esse bando de gente e daqui a pouco ele foge. E entra num quadro ali de tristeza profunda, né? de depressão, né? Alguma coisa assim. E, a partir do momento ali, ele passa o cajado, né? para outro. Então, como analisar esse milagre? De que maneira analisar isso? O milagre é o ponto principal da história. Então, dependendo da abordagem que você tiver, essas perguntas vão nortear a sua interpretação. Certo? E é isso que a gente precisa estar pensando, nessas possibilidades. Ricardo, eu prefiro ficar com a Bíblia do jeito que está, sem questionar. Ótimo, beleza, legal. Você vai ter trabalho para poder responder algumas questões. Ricardo, eu prefiro passar para os processos mais críticos. Ótimo, beleza, você vai ter trabalho para responder algumas questões. Qualquer abordagem vai te dar trabalho, principalmente quando falamos sobre os profetas. Por quê? Porque os profetas estão em determinados momentos históricos, políticos, sociais e econômicos. Cada ação dos profetas não é uma ação apenas religiosa, é uma ação política, social e econômica. Então, eu preciso tentar responder a cada um desses elementos. E cada abordagem vai responder de uma maneira. Certo? Então, assim, de maneira geral, não confunda a profecia com revelação. Por quê? Porque não tem nada a ver. Mas, Ricardo, eu fui na igreja, a irmã de Coque falou que eu ia ganhar um carro novo e eu ganhei um carro novo. Deus pode fazer o que ele quiser, Deus usa quem ele quiser, Deus é poderoso, é infinitamente maior do que podemos pensar ou imaginar. Então, não posso dizer que essa experiência é inválida, foi alucinação, não tem como dizer isso. Nosso trabalho aqui é com o texto bíblico. Então, a gente vai analisar o que o texto bíblico está dizendo. E aí, ver a mensagem do texto para trazer para hoje. Certo? Agora, as suas experiências pessoais, lembrando, não tem como avaliar. Isso aí não cabe a mim. Talvez a um psiquiatra, um psicólogo, né, dependendo da profundidade do problema, mas não a mim. Certo, Davi? Professor, Fala aí. uma pergunta. Quanto a algumas profecias que se dizem ser de cunhos escatológicos, onde é que a gente encaixaria, então, essa questão? Então, essas profecias que se dizem escatológicas, você vai ter a maneira de abordar. Na perspectiva fundamentalista e dogmática, escatológico está ligado ao fim do mundo. Então, está lá em Daniel que, sei lá, o pessoal inventa tanta coisa, deixa eu inventar aqui, que os pés de bronze da estátua
é a torre que caiu, né? As Torres Gêmeas. E aí, ó, tá lá, ó, isso está acontecendo no fim do mundo. E eu ouvi uma em Daniel que era da Covid, que disseram que era Covid, que estava lá em Daniel, que viria a Covid, e os gafanhotos, né? Tinha os gafanhotos lá no sul do Brasil, uma coisa assim. Ó, tá lá em Daniel, é o fim do mundo. Isso é a abordagem dogmática. Determinadas doutrinas ligadas a perspectivas dispensacionalistas entendem que o texto bíblico fala que o fim do mundo vai acabar. E entende até que o termo escatologia fala do fim do mundo. Só que na abordagem histórico-crítica ou da teologia da libertação, escatologia fala de um fim, mas o fim de um período, o fim de um processo, o fim de um reinado, o fim de um grupo, e um fim que gera um outro momento. Então, essas profecias, né, esses textos que falam de eventos futuros, no contexto bíblico, eles aconteceram dentro do contexto bíblico. Por exemplo, as profecias de Isaías sobre o Messias aconteceram dentro do contexto bíblico em relação aos reis de Israel. Por quê? Porque Isaías não está falando de Jesus Cristo. Isaías está falando de reis de Israel. Quem diz que Isaías está falando de Jesus Cristo é o Novo Testamento. Nós cremos que Jesus é o Messias, mas Isaías nem sabia quem era Jesus. Na abordagem fundamentalista e dogmática, Jesus está em Isaías. Na abordagem histórico-crítica da teologia da libertação, o Messias está em Isaías. Mas Isaías não fala de Jesus, mas de um Messias político, social, né, que está ligado mais às questões materialistas dessa realidade. Então, até essa ideia, né, do que seja uma profecia escatológica vai depender da abordagem, do que se entenda por escatologia e do que se entenda pelo termo profecia. Por isso, entender? Aí, Ricardo, Cássia, mais por isso um que o próprio judeu... Calma. Fala aí. Pode falar. Aqui é um seminário batista, vamos pela ordem. Vamos lá. Pode falar, Jaziete. Não é bagunça, não. Fala. Eu já ia cavaleiro. É por isso que o próprio judeu esperava o Messias político, né? Porque a leitura que eles faziam era essa. Lembra o seguinte, gente, quando eu leio o Antigo Testamento, maioria de vocês, quando lê o Antigo Testamento, você lê o Antigo Testamento com a visão de um cristão. Você lê o Antigo Testamento como se a Bíblia fosse um livro só. A Bíblia não é um livro só. A Bíblia tem 66 livros. 27 no Novo Testamento, 39 no Antigo Testamento. Cada um com um objetivo, autor, propósito, data e contexto diferente. O judeu, quando lê o Antigo Testamento, ele está pensando na realidade do povo dele. Ele não está pensando em vida eterna. Para o judeu não tem vida eterna, não tem céu, não tem inferno. Não na concepção cristã que nós temos. Quem faz isso é o Novo Testamento. Então, ao lermos o Antigo Testamento, eu acho que é relevante levar essas questões em conta, porque isso nos ajuda, né, a interpretar o texto de maneira adequada para poder pregar hoje de maneira adequada. Pregar ou ensinar, né? Você quer ser professor, professora, né? Pastor, pastora, bispo, bispa, arcanjo, né? Seja lá o que você queira ser. Mas aí você vai trabalhar isso de maneira adequada. Apóstolo, né? Tem aí o apóstolo. Apóstolo hoje é fraquinho, né? Um título, né, fraco aí. Qualquer um é apóstolo hoje. Ricardo, fala. Aí que está o problema, né? Os alunos novos aí, eu estou usando a Cássia, mas os alunos novos aí, a gente sempre aprendeu, né, que Isaías está falando de Jesus. A gente aprendeu isso, cara. Os pastores ensinaram isso. Aí a gente entra no seminário, a gente começa a estudar e vê que Isaías não está falando de Jesus, mas aí a pessoa já anota. Eu tenho certeza que a Cássia já anotou. Isaías não falou de Jesus, não está falando de Jesus. Eu já anotei assim, lê Isaías. Então, lê Isaías de novo.
Bota entre parênteses, heresia do professor Ricardo, mas não. Vai entender. Engraçadinho. Estou procurando um livro aqui para mostrar aqui, mas depois eu acho ali. Só para falar o seguinte, até isso, Jair, vai depender do seminário. Um seminário dogmático, o que ele vai fazer? O Odimar veio de um seminário ruim, dogmático. O que era no seminário do Jair, ou do Odimar? O Jair também é ruim, mas é outra escola. O Odimar aprendeu assim, ó. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ali é o Espírito Santo. Ponto, acabou. Como é que você vai pregar que o Espírito Santo estava lá em Gênesis 1? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ah, isso é a Trindade. O que o Odimar aprendeu? Que aquilo é a Trindade. Então, o tipo de seminário dogmático, ele vai te ensinar a repetir os conteúdos. Um seminário como o nosso, que é um seminário batista, mas não é dogmático. Tem um professor da minha linha, vocês vão ter professores conservadores, tradicionais, vocês vão ter professores de tudo quanto é linha. E aí, num curso como esse, você vai vendo essas abordagens e vendo os caminhos que são possíveis, né? Então, é uma questão da estrutura do curso que você escolhe fazer. Eu já dei aula em seminários dogmáticos e fui demitido, obviamente, né? Porque não estava seguindo a linha ali, né? No segundo mês, olha, irmão, agradecendo. Claro, heresia, pô. Surgiu um problema e tal, e aí por diante. Então, o próprio seminário ele tem uma abordagem, certo? A sua igreja tem uma abordagem, o seu pastor tem uma abordagem. Nosso trabalho é identificar isso, para que a gente possa dialogar de maneira saudável. Quer falar, Alcione? Posso falar? Então, assim, achei muito interessante. Depois a Alcione fala. Fala, Chiquinho. Francisco, pode. Francisco, que tá Chiquinho aqui, aí eu... É Chiquinho mesmo, é Chiquinho. Beleza, é Chiquinho mesmo. Então, assim, é muito interessante. Eu achei fantástico o ensinamento, né? Precisamos dessas 3 linhas, precisamos aprender essas 3 linhas, né? Eu sou inexperiente, quero dizer para o professor, sou inexperiente. Desde há 5 minutos atrás, eu era muito inexperiente no assunto, mas já me veio na mente o assunto. E como eu estive na missão missionária lá na Bahia, e eu quero só relatar rapidinho uma forma de abordar um texto. E quando o pregador ele chega num certo local, ele pode saber as 3 linhas, que nem o professor conhece e sabe abordar o assunto que bem cabe no local. Então, eu preguei lá naquele dia lá, me lembro, preguei sobre água, árvore e terra seca. Então, eu abordei um texto lá, colocando o que eu estava vendo assim presente. Eu acho que a gente deve aprender todas essas coisas, mas sabendo cada local e cada que nem a cultura da pessoa e tudo isso. Tá bom? Era isso que eu queria falar. Não, beleza. É até bom a sua palavra. Deixa o professor Ricardo te contaminar, não, Chiquinho. Mantém tua fé. Só para fazer um adendo rapidamente para passar para a Alcione, né, que está em 10 minutinhos para a gente terminar. O que acontece? Quando a gente escolhe uma abordagem dessa, a gente vai ver isso ao longo das aulas. Não dá para você assim, eu sou histórico crítico para ler Gênesis e eu sou fundamentalista para ler Isaías. Eu sou dogmático para ler Malaquias e eu sou da teologia da libertação para ler Êxodo. Isso é uma opção que vai nortear toda a sua caminhada. Isso vai ficar mais claro ao longo das aulas, tá certo? Mas só para entender que não dá para ficar transitando assim, não, porque você não consegue. Quem é fundamentalista não quer questionar, não quer saber se a serpente falou ou não. Não interessa, está lá escrito que falou e falou, ponto final.
se Jonas foi engolido por uma baleia ou não. Não, está lá, foi, ponto final, acabou, não questiona. O histórico crítico vai questionar tudo, entendeu? Vai trabalhar em todos os textos. Mas, ao longo das matérias, a gente vai vendo isso. É o quê? Eu fiquei só com uma duvidazinha, bem rápida, quando eu falei do texto de Isaías. Lógico que quando a gente olhar para o texto no momento da escrita sociocultural, histórico, a gente vai ver que ele não falava de Cristo, né? Agora, uma pergunta. Agora, olhando para o nosso tempo, para o futuro, de acordo com a época da escrita, será que não faz total sentido dizer que se refere a Cristo? Uma coisa no momento da escrita, outra coisa agora, nós estando no futuro e olhando para trás. Eu venho do seminário FIGHT, né? Eu fazia na FIGHT, cursei lá 2 anos, então eu ainda estou misturando um pouquinho as linhas de pensamento ainda, estou me achando ainda por onde beleza. seguir. Lá eles são da Assembleia de Deus, certo? Não mais, foram expulsos. É mesmo? Deu BO. Deixa a Alcione fazer a pergunta dela, eu falo sobre isso que você falou. Fala aí, Alcione. Eu só queria comentar como que nós aprendemos, dá para ouvir? Estou ouvindo. Baixinho, mas estou ouvindo. Como que a gente aprende, que ela estava citando, a gente nasceu na igreja, desde criança na igreja, e nos ensinam, nos passam esses ensinamentos, né? Os professores de EBD, os pastores nos passam, e a gente, às vezes, depois de burro velho, né? Desculpa a expressão, a gente entra no seminário e vai desmoronando tudo. Aí dá para entender por que as pessoas surtam, né? Porque muitos entram no seminário e saem. Mas, assim, alguns professores, igual o senhor, nos deixam bem livres e à vontade. Legal. Quando essas coisas. Então, assim, isso faz diferença. Beleza, legal. No seminário, e a gente tem as aulas, e assim, os professores nos deixam à vontade, com nossas posições, com nossos pensamentos, mas também nos expõem os pensamentos dele. Vamos seguir a linha, coisa e tal. Mas a gente que vem assim, de EBD, aluno de EBD, todo domingo lá na escola da EBD, é difícil saber. Entendo. Fez que Jonathan estava lá na baleia, é difícil. Baleia no peixe. Mas, Alcione, entenda o seguinte, os pastores, os professores de EBD, eles não estavam fazendo isso de maldade, pelo menos a maioria não. É porque eles eram de uma linha, né, geralmente fundamentalista e dogmática, e eles ensinaram para a gente, porque eu também nasci na linha fundamentalista e dogmática, eles ensinaram aquilo que eles acreditavam, né? Tem gente que é ruim, que gosta de manipular, né? Edir Macedo, R.R. Soares, Silas Malafaia, esse pessoal quer manipular e ganhar dinheiro. Mas nem entra nessa discussão que a gente está fazendo aqui, porque eles não interpretam, eles jogam qualquer coisa lá e falam um monte de besteira. Mas muitos pastores bons... É o quê? Mas dá para ficar rico, hein? Muitos pastores bons, fundamentalistas e dogmáticos, realmente acreditam nisso e acabam passando, né? Eu acho que é importante a gente sempre saber dialogar, né? Transitável, diferente, e ao longo do curso a gente vai massificando isso. O que o Emanuel falou, né, sobre essas visões diferentes, então, cada curso tem uma perspectiva diferente, né? Cada seminário vai apresentar, cada professor vai apresentar. Isso é um processo. Alguns vão chegar no final do curso, vão estar bem definida a linha. Outros não vão estar nem aí, vai chutar o balde, vai montar a sua igreja e ganhar dinheiro, né? Outros não vão esquecer tudo isso, vai pregar mesmo o que está lá no manualzinho da igreja e acabou. Então, cada um vai fazendo o seu caminho. Mas eu acho que é importante manter o diálogo. Acho que o diálogo é sempre o caminho mais saudável. Deixa eu, só para terminar... vai falando aí, que eu vou aumentar aqui para mostrar o negócio. Fala. É sempre bom os alunos novos, né, que estão chegando, entender que tudo que a gente está conhecendo
né, de novo, a gente não pode chegar e tentar dizer isso tudo lá na escola dominical, né? Tentar desconstruir o pastor há 150 anos construiu. Chegar e tentar impor tudo de goela abaixo dos alunos. Né? É importante o respeito e conselho quem dá para aluno aqui sou eu, meu irmão, eu que sou o professor, fica quieto, deixa eu terminar. Vai desconstruindo aos poucos, igual eu estou fazendo com os jovens da minha igreja. Eu sou abusado dessa igreja do Jair. Vai desconstruindo aos pouquinhos, igual eu estou fazendo com os Deixa eu jovens falar aqui para terminar, está acabando o tempo, rapidinho. Eu vou mostrar ao longo das aulas, tá? Materiais para a gente ver isso. Comentários bíblicos, ó, Jó aí, ó. Né? O comentário, o que ele é? Fanzaço de Jó. É uma análise, né, dos livros. E aí você consegue trabalhar. A introdução bíblica, né? Você tem modelos diferentes. Ó. Essa aqui é fundamentalista. Essa aqui é histórico-crítica. Vou mandar a foto lá para o grupo. Esse aqui tem até em PDF. Vou mandar lá para vocês também. Acho que eu já mandei. Então, vou sortear o livro? Não. Os livros, ó, esse aqui, ó, Abraão e sua lenda. Adivinha de que linha? Histórico-crítica. Ih, a Bíblia em suas esse é mãos, bom, esse é bom. Né? Eu vou tirar a foto e mandar para vocês. Esse é mais, alguns até têm de seminário. Esse é bom. Cada material desse pertence a uma linha. Então, entender isso é importante. Por quê? O material que você vai comprar, né, vai te ajudar. Ah, vou comprar agora. Não, não compra nada agora. Vai criando, vai conhecendo, né, vai trabalhando. Eu vou mandar materiais de profeta, né? Todo mundo que está fazendo. Ah, vou comprar tudo quanto é livro que o Ricardo indicar aqui de profetismo. Não faz isso. Vai ficar pobre. Tem que vender o carro. Tem que ter a linha, né? Dependendo da linha, você vai comprar ou não. E a gente vai discutindo isso ao longo das aulas. Podia desapegar, tem muito livro aí. Não, nada disso, irmão. Eu sou egoísta. Não dou livro, não empresto livro. Livro não se empresta. Os que eu emprestei voltou tudo ruim. Isso não é que Deus, é igual um faraó, quer botar tudo no túmulo. Está pegando nas coisas terrestres? É, faraó. Eu vou nem falar nada. Alguém tem pergunta relevante? Aí, Odimar, ele é tão fã de Jó que no hospital ele recebeu um versículo de Jó. Eu internado, o Mané me manda um texto de Jó. Queria que tivesse ataque do coração. Ricardo. Ainda interpretou errado o texto. Brincadeira, não. Ó, eu troco 20 livros por esse aqui, ó. 20 livros do seu aí, ó. Que livro é esse aí? Esse livro é bom. É meu. Não dá para ver, não, calma aí. É o livro dele. Você escreveu o livro? Eu escrevi. Que livro é esse? Antigo Testamento. Eu não consigo ver, cara. Tá pequeno. Tem que trocar esse óculos aí. Sou cego. Olha só, tá acabando o tempo. Valeu, gente. A gente vai trabalhando. Vou mandar esse material para o grupo, tá? Qualquer dúvida, gente, no grupo lá tem meu WhatsApp, tem e-mail, pode mandar. Se eu não responder na hora, eu vou responder, tá? E vamos caminhando aí. Amanhã eu acho que eu vou ter aula com todo mundo, né? De novo, na outra matéria lá de estágio. E aí a gente vai conversando aí. Isso. Valeu? Valeu, gente. Prazer aí, os alunos novos aí, ó. Valeu, legal. Parabéns aí. Não desistam. Não joguem a Bíblia fora. Boa noite, gente. Não